Bom, Ney, prazer falar com você mais uma vez. Eu queria que você comentasse para nós como é que está a situação do clube, o Al Hussein, nesse momento que você treina o time da Jordânia, que foi fazer, né, disputar uma partida da Champions, né, asiática, e infelizmente aconteceu toda essa situação da guerra, né, atrapalhando inclusive os treinamentos, as situações. Como é que está agora o momento do Al Hussein e a situação em Doha, no Catar? Primeiramente, o prazer falar com vocês, né? Obrigado pelo convite para participar. Bom, nosso momento é o seguinte: hoje nós estamos em Doha, né, aqui no Catar. A gente veio jogar aqui pela Champions, saímos da Jordânia na sexta-feira, né? E, e no sábado, né, nós amanhecemos aí com a notícia, né, que os Estados Unidos e o Estados Unidos começou juntamente com Israel, né, começaram a bombardear, né, o Irã, né? E com isso, o que aconteceu? Hoje aqui no Catar, né, aqui está o maior posto, né, dos Estados Unidos, né, fora aqui no Oriente Médio é o maior, né, local onde tem uma concentração aqui, uma base americana, né, e essa base americana ela começou a ser contra-atacada pelo Irã. Então nós estamos hoje num país, né, que está totalmente envolvido com a guerra também, que é o Doha por ter essa base americana, né? Nisso criou-se uma instabilidade aqui no país e nós estávamos aqui no hotel. Primeiramente, o jogo ele foi cancelado, o jogo seria amanhã, né, na terça-feira, né? Com isso, o espaço aéreo foi fechado e nós estamos numa situação hoje, né, onde a gente não consegue voltar para a Jordânia porque o espaço aéreo está fechado, né? Então, são duas situações. Primeiramente dela, né, a nossa preservação física dos atletas, nós estamos no hotel, estamos distante de onde tudo está acontecendo, né, porque nós estamos distantes dessa base, mas em alguns momentos a gente, principalmente no sábado para domingo, nós escutamos de longe algumas explosões, né, como a gente não está habituado com essa questão da guerra, a gente sempre vê isso de muito longe, de repente você está, né, dentro do olho do furacão, embora a gente não está numa zona assim de realmente de ataque, né? E agora a gente está nesse aguardo, primeiramente para que finalize essa guerra, né? Que volte tudo à normalidade, né? Que a gente consiga voltar para a Jordânia. Esportivamente nós temos um compromisso com o Campeonato da Jordânia, né? Estávamos na liderança da competição, está começando lá o terceiro turno da competição, né, faltando aí 12 jogos para o término do campeonato. E então a gente fica nessa expectativa de retornar para casa, recomeçar o nosso campeonato lá na Jordânia e ficar esperando aí uma nova data para esse confronto, né, das quartas de final da, da Champions, da Ásia. Existe uma possibilidade real de a gente chegar a uma semifinal e se desenha, inclusive, essa semifinal de ser jogada contra a equipe do Al Nassr, né, que é a equipe lá do Cristiano Ronaldo, né, do Jorge Jesus. Então a gente estava muito envolvido com esse jogo, né? Então, né, foi jogada em uma ducha de água fria na gente, né? Mas o mais importante agora é a gente sair daqui do local e voltar para a Jordânia. Olha aí, a gente estava acompanhando aqui também que houve uma ofensiva americana à Jordânia, né, em locais específicos de bases americanas no país, que também é um país próximo, né, aliado histórico dos Estados Unidos, né, uma retaliação do governo iraniano. O que foi passado para vocês em relação ao campeonato da Jordânia? Você disse que teve, né, a rodada, né, o time, inclusive vocês acabaram indo para a segunda posição, porque obviamente tem dois jogos a menos, né, em relação agora ao time que está em primeiro.
mas eles falaram alguma coisa sobre a possibilidade de paralisação do campeonato, ou que há a possibilidade de continuar tendo jogos, mesmo com essa situação de conflito? Não, na realidade, a Jordânia ela não foi atacada pelo Irã. O que, que acontece com a Jordânia? A Jordânia, o Irã está lançando mísseis, né, em Israel. E esses mísseis, para chegar em Israel, ele passa pelo espaço aéreo da Jordânia, né? Inclusive, eles passam em cima da cidade onde eu moro, lá na Jordânia, que é a cidade de Irbit, que é uma cidade ao norte da Jordânia que faz fronteira com Israel. Então, o que, que acontece? Quando esses mísseis são lançados para Israel, existe a contraofensiva, né, dos mísseis, né, que são os mísseis que chegam para abater esses mísseis lançados. E acontece muito na Jordânia isso. Quando esses mísseis são abatidos, geralmente eles são abatidos ainda no espaço aéreo da Jordânia e caem destroços no país e principalmente na cidade que eu moro, onde é a cidade do Al-Hussein. Então, o que, que existe na Jordânia hoje? Né? O campeonato lá ele não parou, né? Mas ele é um campeonato que está sendo jogado, a primeira rodada depois da guerra está sendo essa semana, né? Então, os jogos são realizados sem torcida e quando tem a sirene toca, né? O radar vai captar algum míssil, a sirene toca, o jogo ele é paralisado, os atletas vão para os vestiários, né? E fica aguardando. Por exemplo, ontem o jogo do Al-Fahly aconteceu isso. Aos 30 minutos do segundo tempo, o jogo teve o toque da sirene, o jogo deu uma parada e depois o jogo continuou. Então a Jordânia hoje está nesse momento. Ele é ali praticamente o espaço aéreo da Jordânia, onde realmente esses mísseis lançados do Irã para chegar em Israel, eles cruzam esse espaço aéreo, por isso que tem que ter a precaução, porque é normal, normalmente acaba, né, destroços de mísseis caindo, né, no país, inclusive caindo dentro de algumas cidades. Como é que fica para você viver esse clima de tensão, né? Como treinador, como profissional, né, do futebol e também para a sua família, né? Como é que eles estão encarando esse momento, né, de conflito? Se existe alguma situação que até você pensou em possibilidade de retorno, porque a gente viu até alguns atletas falando sobre isso, né? De poder deixar algum país do Oriente Médio retornar ao Brasil. É lógico que não está naquela situação, por exemplo, da Ucrânia, né? Onde a FIFA teve que fazer uma liberação especial para todos voltarem. Mas você encara hoje que é um cenário mais contornável dentro da Jordânia, que dá para administrar a situação mesmo com os toques da sirene, mas mesmo assim isso também dá uma preocupação, né? Traz uma preocupação para você e também para os atletas. Né? Olha, primeiramente a minha família está no Brasil, está aí em Ipatinga, estão seguros, né? Eu estou aqui com a delegação. A gente está tendo, assim, primeiramente uma orientação muito bem feita e segura das autoridades locais, né? Por exemplo, eu estou dentro de Doha, né? E as informações que eu estou tendo de Doha, basicamente ela está sendo aí de televisão brasileira que eu tenho aqui no meu quarto, né? E através de internet também. Eu não vivenciei, eu não vi ainda nada de anormal em relação à guerra no local que eu estou. Então, eu estou tranquilo até nesse momento, né? Mais esperançoso de que o aeroporto volte e que eu volte para a Jordânia, que a Jordânia não está nessa guerra, a não ser essa questão que eu te falei dos mísseis, né? E que são atingidos, que caem, podem cair resquícios desses mísseis no local, né? Então, no meu pensamento, né, eu tenho um contrato com o Al Hussein até o final de maio. Nós estamos em 3 competições, nós estamos muito bem nas 3 competições. Como eu já falei anteriormente, nós estamos na liderança do campeonato da Jordânia, com possibilidade de ser campeão nacional. Nós estamos nas quartas de final, né, da Champions, da Ásia, isso é muito importante. E também estamos nas quartas de final da Copa da Jordânia, como se fosse a Copa do Brasil. Então, assim, eu esportivamente, né, eu quero muito finalizar aqui o meu contrato em maio com essa possibilidade de lutar por títulos, né?
Mas logicamente que a importância maior é a preservação aí, né, física, né, a gente não pode correr nenhum risco. Então eu me sinto protegido, né, e momento nenhum passou pela minha cabeça, retornar para o Brasil por causa desta guerra, né. Eu acho que a minha esperança é que aí nas próximas semanas, né, que seja o mais rápido possível, que essa paz seja encontrada, que isso vai ser bom para todo mundo, né? Não só para mim, como para o meu clube que está aqui, mas eu acho que para uma região inteira, né? Acho que para o mundo inteiro, né? Porque a gente está falando de danos, né, físicos e questões humanitárias, mas a gente sabe que é uma guerra que ela vai causar também aí transtornos enormes na economia mundial. Então a gente espera que isso termine rápido, para que a gente possa, aos poucos, voltar à normalidade, tanto na parte esportiva aí, como na parte também, né, econômica aí de todos os países. Uma pergunta também, quando vocês receberam a notícia no Catar, né? Como é que foi o choque aí de vocês, né? De ter a informação de que, por exemplo, vocês não conseguiriam sair, né? Daí do Catar enquanto não tivesse uma, não conseguem ainda, né? Sair do Catar enquanto não tiver a possibilidade, né? Da liberação do aeroporto, do espaço aéreo. Como é que foi receber essas informações? Aquela tensão realmente inicial de que poderia, logicamente, não chegou até vocês, né, na cidade, mas dá uma sensação de insegurança no momento exato da notícia, não é, Ney? No primeiro momento que você recebe a notícia que os Estados Unidos atacou o Irã, quando eu recebi essa notícia a primeira vez, para mim, né, acho que a gente não correria risco nenhuma. Só que aí a gente vai entendendo as circunstâncias. Aí que eu fui saber, né, que no Catar hoje tem a maior, né, como eu já falei, né, os americanos estão aqui com a base muito forte. Aí você começa, pô, aí começa a chegar a notícia que tem mísseis direcionados para uma região onde você está, né? Há uma semana atrás eu estive, aliás, uma semana atrás, não, umas 2 semanas atrás, né, eu estive em Dubai, porque as oitavas de final nossa, ela foi feita, o confronto foi contra uma equipe do Irã. Então, na época, né, já existia essa possibilidade de guerra no Irã e a confederação, né, ela marcou o jogo, o nosso confronto com a equipe do Sepacan do Irã, né, o primeiro confronto, o mando de campo deles foi em Dubai. A gente veio em Dubai, nós ganhamos o jogo de 1-0, e depois eles foram até a Jordânia, nós ganhamos o jogo de 3-2, né? Ali naquela época já se desenhava que estava tendo, né, essa possibilidade de invasão. E ela se confirmou nessa semana que a gente está aqui. Então a gente foi entendendo que a região onde nós estamos é uma região vulnerável, né, por esse histórico, né? Mas o que a gente já percebeu também que é uma região totalmente protegido aí pelo domo, né? Quando é lançado um míssil, né? O país ele tem um recurso de interceptar esse míssil e assim está sendo, né? E para a gente queria jogar, né? Mas a gente já foi frustrado assim com o não jogo e passa a ser prioridade agora a nossa preservação mesmo, né? E essa preservação ela passa primeiramente agora, né? Pela saída do país, né? E a gente fica nessa dependência agora dessa abertura aí do aeroporto aqui em Doha para que a gente possa voltar para casa. Uma pergunta só sobre a questão: existe alguma previsão de liberação que foi informada a vocês? E como que isso afetou a preparação técnica, né? Que eu digo em relação ao time. Vocês foram treinar só hoje ou estavam conseguindo campos, né, específicos para continuar a preparação, para não perder o ritmo, a intensidade? Não, a previsão não existe nenhuma previsão que é nos passado, né, de quando o aeroporto vai ser aberto, né? Então, a gente escuta as possibilidades, mas assim não existe nada concreto. E aqui, no caso nosso, está afetando diretamente a nossa preparação. Primeiramente que nós estamos há 3 dias
treinando no hotel. A gente deu sorte, né, que a gente está num hotel muito bom, com academia muito bom. A gente tem feito os trabalhos físicos na academia, mas não é a mesma coisa. E hoje nós teríamos um treino em campo aberto e sairíamos do hotel aqui 8h30 da noite, né? Nós estamos 6 horas à frente de vocês aí no Brasil. Nós, um pouco antes de descer para o hall para entrar no ônibus, eles pediram, né, cancelaram o nosso treinamento, aconselharam a não ir para o treino, e mais uma vez a gente fez uma atividade aqui na academia do hotel. Então isso acaba prejudicando o nosso trabalho, né, não só técnico e tático, mas principalmente físico, né? Eu queria que você falasse, essa é a sua primeira experiência no futebol estrangeiro, e como é que está sendo esses dois atletas brasileiros, se eles permanecem também no elenco, né? Os dois com sobrenome Henrique, né? Que eu citei aqui também. A primeira experiência minha internacional, né? Teve um período aí no Brasil que eu tive muita sondagem para trabalhar fora, mas sempre bateu na trave, né? E agora eu tive esse convite no mês de dezembro de vir para o Hussein. Na realidade, nós temos apenas um jogador brasileiro, que é o Pedro, zagueiro. Tínhamos o Ítalo também, mas quando eu fui contratado, quando eu cheguei, ele tinha acabado de sair do clube. Ele foi para o Amazonas, ele está disputando a Série C do campeonato, vai disputar a Série C do brasileiro pelo Amazonas. Então hoje eu tenho que o Pedro, o zagueiro, né? É o único jogador brasileiro que nós temos aqui. É um jogador que foi formado na base do Internacional, um zagueiro, é muito bom zagueiro e é um jogador importantíssimo aqui, né, na nossa equipe. Ney, só uma pergunta aqui em relação também ao que essa expectativa que vocês têm em relação à possibilidade de enfrentar um time como o time do Al Nassr, né, do Cristiano Ronaldo. Você até citou isso, né, sobre a possibilidade de fazer esse enfrentamento, ter a possibilidade de também ter um encontro aí com Jorge Jesus, que é o treinador da equipe adversária. Como é que você está encarando isso profissionalmente para você, a importância desse trabalho que você vem tendo na Jordânia, um trabalho aí que você mesmo disse, né, muito bem estruturado, com a questão, né, de chegar à possibilidade de finais e de liderar também o campeonato nacional. Em relação a essa competição da Champions, eu vejo assim uma expectativa enorme que, primeiramente, se a gente conseguir isso, isso será inédito, né, para o futebol jordaniano, né? A Jordânia ela vive um momento especial no futebol, porque a seleção ela se classificou para a Copa do Mundo, né, pela primeira vez, e tem essa possibilidade de um clube também da Jordânia chegar pela primeira vez numa semifinal, né? Então a gente está num momento muito interessante. E o interessante é que na minha equipe também nós temos alguns jogadores da seleção, né? O goleiro titular da seleção, ele é o meu goleiro do clube. O meu capitão zagueiro, ele é também o jogador titular na seleção. Nós temos o atacante Mardi também, que é da seleção da Jordânia, né? Nós temos mais 3 jogadores da seleção sub-23. Então a nossa equipe ela é uma equipe muito visada na Jordânia. E é uma equipe hoje que ela está sendo muito acompanhada, né, pelos fãs, né, da Jordânia, e praticamente ela é uma equipe, né, que ela é uma equipe mediana e que acabam outras equipes, né, até torcedores de outras equipes acabam torcendo para o sucesso nosso. Então a gente está num momento muito especial. E essa possibilidade de confrontar com uma equipe forte como é o Al Nassr é muito bacana, né? E seria muito interessante ter essa oportunidade de jogar contra o Cristiano Ronaldo, né? Que é um jogador que já escreveu sua história no futebol mundial, está jogando num alto nível ainda, com possibilidade real aí de disputar uma Copa do Mundo numa seleção muito forte que é a Portugal, que é uma seleção candidatíssima a título do Mundial, e ter essa oportunidade de estar na beirada do campo ali, próximo do Cristiano Ronaldo, muito legal. E um confronto com o Jorge Jesus também é legal. Já tive essa oportunidade no Campeonato Brasileiro de 2019, né? Eu pelo Goiás enfrentei o Flamengo, a gente jogou contra um jogo em Goiânia, um jogo ficou de 2-2, né? Então, mais a expectativa maior realmente é de colocar o clube numa semifinal, que seria uma semifinal aí, né, inédita. Ney, uma última pergunta para você. Aqui no Brasil, a gente tem debatido muito a questão
dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, né? Você é um técnico brasileiro que está aí no futebol internacional, né, buscando aí a sua trajetória, e você passou por grandes clubes do futebol brasileiro, né? A gente sabe, Flamengo, Cruzeiro, outras equipes também que você conseguiu liderar, por exemplo, Ipatinga, com aquele histórico, né, espetacular. Eu queria que você falasse qual que é a sua opinião sobre essa chegada de tantos técnicos estrangeiros, portugueses no futebol brasileiro. Se agora o técnico da seleção é um técnico também estrangeiro, né, o Carlo Ancelotti. Como é que você avalia isso? Seria uma retirada de espaço dos técnicos brasileiros ou você acha que pode haver uma simbiose aí para o crescimento do futebol nacional? Não, primeiramente, eu não sou contrário, né, a essa presença de estrangeiros no futebol brasileiro, né? Eu acho que o mercado ele tem que ser aberto, né? Os competentes se mantêm, né? Nós temos estrangeiros que vieram, deram resultados, fizeram sucesso, como a gente já falou do Jorge Jesus, o mega sucesso aí do Abel, para mim, né, dos estrangeiros é o melhor assim com um trabalho mais consistente, né? Para citar só dois que deram certo, né? Mas já vieram tantos outros também que deram errado, né? No futebol, né? Tem vários treinadores, inclusive agora nas quartas de final, eu enfrentei o treinador do Irã era o Pinto Sá, que foi treinador aí do Vasco da Gama, né? A gente eliminou aqui o time do Irã e o treinador era um português que passou pelo Vasco e não teve tanto sucesso, como vários outros passaram e não deram sucesso, né? O que só a gente lamenta em alguns momentos é o seguinte, que esses treinadores estrangeiros, a lei, né, protege muito esses treinadores, né? A gente gostaria de ter essa garantia da lei nos protegendo também. O que eu falo isso? Por exemplo, esses treinadores estão aí, então se tiver algum problema com o clube de contrato, né, o clube não pagar, as suas pendências são resolvidas na FIFA e aí fica mais fácil de você fazer um acerto, né? Então esses treinadores, eles têm uma garantia melhor e com isso essa garantia faz o clube ter mais paciência com eles. E o treinador brasileiro é o contrário, né? A gente não tem garantia nenhuma, né? A gente está, principalmente agora com o advento da SAF, né? A gente tem vários clubes brasileiros aí que praticamente teve uma concordata, né, e vários profissionais ficaram sem receber, e essa falta de garantia também diminui o tempo desses treinadores brasileiros nos clubes, né? Então o clube não precisa ter tanta paciência, porque pode mandar embora, depois esse treinador vai ter que entrar na justiça para tentar receber, então nós não temos essa proteção. Talvez aí esteja um gancho para a gente conseguir essa, né, essa estabilidade maior dentro dos clubes, né? Mas eu acho que os competentes, né, conseguem o seu espaço, né? E logicamente, né, ficou, né, um mercado muito mais competitivo, né? Se a gente voltar aí há 10 anos atrás, ele era um mercado praticamente exclusivo só de treinadores brasileiros, né? Hoje não, ele é aberto, mas eu acho essa competitividade bacana. E agora, para eu te liberar mesmo, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou aí nessa chegada sua à Jordânia? Foi a questão da língua? Foi a questão tática dos jogadores também? É diferente, né, o futebol da Jordânia? Eu vi que no time tem vários jogadores nascidos no país. Como é que é esse intercâmbio com eles, para o entendimento também do que você passa, daquilo que você entende como futebol como um todo, né? Olha, primeiramente, eu vim para o clube que o clube me criou toda uma estrutura para chegar aqui, né? Eu tenho, né, aqui, a maioria dos meus jogadores são árabes, eu tenho um intérprete, né, que fala muito bem o português, né? E também existe a comunicação em inglês, a maioria dos jogadores também, eles falam o inglês. Então, no início, só essa questão realmente de ajustes de treinamento, né, no diálogo, na comunicação, né, teve alguns detalhes do clube que eu tive que ajustar, da forma como eu penso em termos de estrutura do clube, de pensamento, de métodos de treinamento, né, eu substituí um treinador português, né, eu tive que mudar alguns conceitos que eu penso do futebol em referência ao que o treinador pensava, né, e a gente conseguiu fazer um encaixe da equipe,
né? Culturalmente também, eu me adaptei rápido, né? E é fácil adaptar rápido aqui, porque, por exemplo, em termos de alimentação, a comida aqui é espetacular, com bons restaurantes, né? Assim, saindo no meu dia a dia, quando eu preciso de fazer uma alimentação fora de casa ou fora do clube, bons restaurantes, né? E encontrei também um povo muito amável, apaixonado com futebol, onde a gente é muito valorizado, principalmente o profissional brasileiro, né? Eles são muito apaixonados com o futebol brasileiro. E eu também entrei num clube com jogadores com qualidade, como já citei aí, né? Vários jogadores da seleção, né? Então tem jogadores aí, eu tenho no meu clube, como falei anteriormente, 5 a 6 jogadores com potencial de disputar a próxima Copa do Mundo, né? Então a adaptação ela foi tranquila e a gente já fez 8 jogos, né? Com 7 vitórias e um empate, e os resultados estão sendo assim bem efetivo e bem visível com bons números. Bom, Ney, eu agradeço aí pelo contato aqui com o Flash Score. Desejo que a situação se resolva mais prontamente possível, que vocês consigam aí ter o êxito, né, de poder voltar para casa, de poder encerrar essa situação de tensão, que o aeroporto seja reaberto. E eu desejo muita sorte aí para você na sequência do Campeonato da Jordânia, da Liga dos Campeões, da Copa da Jordânia, que a gente possa aí, em outro momento, né, bater o papo sobre as conquistas, né, que você terá aí no futebol da Jordânia e no futebol também do Oriente Médio, não com clima, né, de tensão, mas com clima de felicidade. Agradeço aí mais uma vez. Pois é, eu espero no próximo momento atendê-los mais leve, né? Se Deus quiser, com títulos, né? Mas foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição, vocês têm o meu contato, qualquer dúvida aí em relação ao nosso trabalho e também as questões aqui, né, que relacionado ao que a gente está vivendo da guerra, eu estou aqui disposto para ajudá-los aí e conversarmos sobre qualquer tema. Tá? Um abraço para vocês.